Na noite passada, o governo Trump enfrentou mais um exemplo de ativismo judicial. Usando toda a sua autoridade legal plena e adequada, o presidente Trump impôs tarifas universais e tarifas recíprocas no Dia da Libertação para enfrentar a ameaça extraordinária à nossa segurança nacional e economia representada pelos grandes e persistentes déficits anuais de bens dos SBA. Os Estados Unidos têm registrado déficit comercial de bens todos os anos desde 1975. Em 2024, nosso déficit comercial de bens ultrapassou US$ 1 trilhão. Todos concordam que isso é inaceitável. O presidente Trump está cumprindo sua promessa de resolver esse problema e tomou uma posição ousada, há muito necessária e há muito tempo esperada, em favor dos trabalhadores americanos, após décadas de esvaziamento da nossa base industrial. A justificativa do presidente para impor essas tarifas contundentes era juridicamente sólida e baseada no bom senso. O presidente Trump acredita corretamente que os Estados Unidos não podem funcionar de forma segura a longo prazo se não conseguirmos ampliar a capacidade de manufatura avançada doméstica, ter nossas próprias cadeias de suprimentos críticas seguras e se nossa base industrial de defesa depender de adversários estrangeiros. 3 juízes do Tribunal de Comércio Internacional do Z4CUR discordaram e abusaram descaradamente de seu poder judicial para usurpar a autoridade do presidente Trump, impedindo-o de cumprir o mandato que o povo americano lhe concedeu. Esses juízes não reconheceram que o presidente dos Estados Unidos possui poderes essenciais em assuntos exteriores e autoridade concedida pelo Congresso para proteger a economia e a segurança nacional dos Estados Unidos. O Congresso criou a Lei de Emergência Nacional para fornecer a estrutura legislativa necessária para anular o uso indevido do IEPA. E quaisquer dúvidas sobre se o presidente Trump impôs indevidamente essas tarifas do IEPA já haviam sido julgadas no Congresso após o Dia da Libertação. O Congresso rejeitou firmemente uma iniciativa liderada pelo senador Rand Paul e pelos democratas para encerrar as tarifas recíprocas do presidente. Os tribunais não deveriam ter nenhum papel aqui. Há uma tendência preocupante e perigosa de juízes não eleitos se inserirem no processo de tomada de decisão presidencial. Os Estados Unidos não podem funcionar se o presidente Trump ou qualquer outro presidente tiver suas negociações diplomáticas ou comerciais sensíveis prejudicadas por juízes ativistas. O presidente Trump está no processo de reequilibrar os acordos comerciais dos Estados Unidos com o mundo inteiro, trazendo dezenas de bilhões de dólares em receitas tarifárias para o nosso país e, finalmente, colocando um fim ao fato de os Estados Unidos da América serem explorados. Esses juízes estão ameaçando minar a credibilidade dos Estados Unidos no cenário mundial. O governo já entrou com uma moção de emergência para suspender a decisão enquanto recorre e um pedido imediato de suspensão administrativa para derrubar essa decisão absurda. Mas, em última instância, a Suprema Corte deve pôr fim a isso pelo bem da nossa Constituição e do nosso país. Com o Congresso retornando na próxima semana, é fundamental que os republicanos do Senado mantenham o ímpeto e aprovem rapidamente o grande e belo projeto de lei. O grande e belo projeto de lei realmente tornará a América segura e próspera. O grande e belo projeto de lei inclui o maior investimento em segurança de fronteira já feito. É por isso que os grupos de aplicação da lei estão se unindo para incentivar sua rápida aprovação. A Ordem Fraternal Nacional da Polícia, o maior sindicato policial do país, acabou de endossar pontos-chave do projeto de lei. O presidente da FOP anunciou seu forte apoio, dizendo: "O ato do grande e belo projeto de lei é mais do que uma legislação. É uma promessa cumprida aos agentes de segurança pública de todo o país e um passo ousado em direção a uma economia que respeita, recompensa e valoriza as pessoas que a mantêm segura." E o Conselho Nacional da Patrulha de Fronteira, que representa quase 20 mil agentes da Patrulha de Fronteira, também elogiou a legislação. O presidente do grupo disse: "Esta legislação representa um investimento único em uma geração na segurança de fronteira do nosso grande país e tornará a América mais segura. O grande e belo projeto de lei garantirá que possamos ter de forma permanente o sistema de imigração mais seguro, forte e protegido da história americana." Também quero aproveitar a oportunidade para desmentir algumas alegações falsas que têm circulado na imprensa sobre este projeto de lei. A alegação flagrantemente errada de que o grande e belo projeto de lei aumenta o déficit baseia-se no escritório de orçamento do Congresso e em outros avaliadores que utilizam suposições duvidosas e, historicamente, têm sido péssimos em fazer previsões, tanto em administrações democratas quanto republicanas. Por exemplo, pouco antes de o Congresso aprovar os cortes de impostos originais de Trump, no final de 2017, o mesmo CBO projetou que o crescimento seria, em média, de apenas 1,9% nos 10 anos seguintes.
No entanto, em 2019, o crescimento real havia disparado para 3,4% depois que os cortes de impostos de Trump entraram em vigor, superando a previsão do CBO em quase 2 pontos percentuais completos. A previsão mais recente do CBO faz as mesmas suposições de crescimento anêmico que fizeram em 2017, ignorando o impacto do grande e belo projeto de lei. O CBO assume um crescimento do PIB de longo prazo de apenas 1,8%, e isso é absurdo. A economia americana vai prosperar como nunca antes depois que o grande e belo projeto de lei for aprovado. O maior corte de impostos para a classe média da história, uma desregulamentação maciça e a exploração de energia doméstica mais agressiva já vista vão impulsionar as pequenas empresas, aumentar ainda mais o investimento privado, elevar os salários dos trabalhadores e turbinar o crescimento econômico. O Conselho de Assessores Econômicos levou em conta os efeitos de todas essas políticas pró-crescimento e estimou, em sua própria análise, que o crescimento vai atingir uma média de 3% no longo prazo após a aprovação do grande e belo projeto de lei, o que é quase o dobro da projeção absurda do CBO. Esse crescimento mais elevado resultaria em 4,1 trilhões de reais em receita adicional nos próximos 10 anos. Entre as reformas de gastos de bom senso contidas no grande e belo projeto de lei e o forte crescimento econômico que será gerado como resultado dele, não haverá aumento do déficit. A mesma análise do Conselho de Assessores Econômicos mostra exatamente como esse pacote histórico vai liberar prosperidade e desencadear um boom da classe trabalhadora em toda a América. Mas se os democratas radicais conseguirem o que querem e o grande e belo projeto de lei não for aprovado, os americanos enfrentarão um aumento de impostos impressionante de 4 trilhões de dólares. Isso é inaceitável para o presidente Trump. O presidente Trump não permitirá que os democratas aumentem massivamente os impostos dos americanos. Os republicanos do Senado precisam aprovar este projeto de lei. O fracasso não é uma opção. O povo americano está contando conosco, com os republicanos, para entregar resultados. Em outras notícias, apesar de todo o pessimismo da mídia, os americanos estão cada vez mais otimistas em relação à economia sob este presidente. A confiança do consumidor disparou em maio, com o maior salto mensal em 4 anos, superando todas as expectativas. De acordo com o comunicado do Índice de Confiança do Consumidor, o aumento da confiança foi generalizado entre todas as faixas etárias, faixas de renda e filiações políticas. Nosso país está claramente seguindo na direção certa sob a liderança ousada do presidente Trump. Pela primeira vez na história das pesquisas Rasmussen, a maioria dos americanos acredita que o país está no caminho certo. Isso não é surpreendente, pois o presidente está cumprindo as promessas que fez ao povo americano. Aqui, em nosso novo assento de mídia hoje, temos a editora-chefe do The Federalist, Mollie Hemingway. O The Federalist é liderado por Mollie e Sean Davis e oferece jornalismo destemido e cobertura de política e cultura para milhões de leitores em todo o mundo. Obrigada por estar aqui, Mollie. E por que você não começa para nós? Obrigada, Caroline. Obrigada. Na primeira administração Trump, houve um esforço para dificultar a agenda de Trump, com a farsa da conspiração russa perpetuada por muitas pessoas na mídia, incluindo algumas pessoas sentadas aqui ou os veículos de imprensa que representam, além de outros democratas também. Na segunda administração Trump, para fazer referência ao que você disse no início, parece estar sujeita a um esforço para dificultar a agenda usando juízes de instâncias inferiores que agem por conta própria. Você mencionou que a Suprema Corte poderia e deveria fazer algo para conter esses juízes de instâncias inferiores e que o Congresso também poderia agir a respeito, mas eles não parecem estar muito interessados nisso. Também parece que não há muito esforço coordenado por parte desta Casa Branca para enfrentar e lidar com essa tentativa dos juízes, dos democratas e de outras pessoas que usam esses juízes para dificultar a agenda. Existe realmente algum esforço por parte desta Casa Branca para lidar com essa questão de forma abrangente? E, se sim, qual seria esse esforço? Há sim um esforço por parte desta administração para enfrentar esses juízes dissidentes, as liminares e os bloqueios que temos enfrentado em nosso sistema judiciário falho em todos os casos. Quero dizer, temos visto repetidas vezes esses juízes de instâncias inferiores decidindo contra esta administração e contra a autoridade e os poderes executivos básicos do presidente, e esta administração está lutando em cada uma dessas batalhas nos tribunais, incluindo já o bloqueio que veio do Tribunal de Tarifas, o Tribunal IIPA na noite passada. E, enquanto eu vinha para a sala de imprensa, entendi que houve outro juiz de tribunal distrital aqui mesmo em Washington, D.C., que decidiu contra o poder tarifário do presidente. E eu vou chegar ao cerne da sua pergunta e fico feliz que estejamos abordando isso aqui na sala hoje, porque as liminares nacionais emitidas contra o
A primeira administração Trump, Trump 1.0, é responsável por mais da metade das liminares emitidas neste país desde 1963. E o presidente Trump teve mais liminares em apenas um mês completo de mandato, em fevereiro, do que Joe Biden teve em 3 anos. E deixe-me passar por algumas dessas liminares radicais para ilustrar a situação para o povo americano em casa. Isso não são apenas argumentos de retórica, são juízes reais em tribunais de justiça que estão tentando bloquear o poder do presidente e as políticas para as quais ele foi eleito para implementar. Por exemplo, um tribunal ordenou que a administração Trump trouxesse de volta aos Estados Unidos estrangeiros terroristas que já haviam sido deportados. Um tribunal decidiu que a administração Trump não pode nem mesmo pausar temporariamente nossos programas de refugiados. Tribunais proibiram a administração Trump de eliminar o financiamento federal para cirurgias e mutilações transgênero em crianças, uma prática que o povo americano rejeita de forma esmagadora. Um tribunal também determinou que a administração Trump não poderia proibir pessoas com disforia de gênero ou problemas de saúde mental de servir nas Forças Armadas. Ridículo. Tribunais proibiram a remoção de mulheres transgênero de prisões femininas, apesar do potencial de causar danos físicos a mulheres reais nessas prisões, mulheres biológicas. Um juiz do Distrito Norte da Califórnia emitiu uma decisão absurda de que o presidente não pode demitir pessoas dentro do Poder Executivo sem que o Congresso aprove uma lei, mesmo que o Congresso tenha expressamente autorizado o presidente, por meio do Escritório de Gestão de Pessoal, a autorizar reduções de pessoal em todas as agências. Um tribunal também ordenou que a administração Trump readmitisse milhares de funcionários já demitidos em vários casos. Um juiz federal impediu a administração Trump de cortar o financiamento do Departamento de Educação, outra promessa de campanha emblemática que este presidente tem o poder de implementar. Os tribunais determinaram que a administração Trump não poderia eliminar o financiamento de programas ilegais de DEI, daí o uso da palavra ilegal. Esses programas já são ilegais desde o início, e agora os tribunais estão tentando dizer que este presidente não pode revertê-los. E um juiz de tribunal distrital proibiu o presidente de emitir qualquer congelamento categórico de verbas, e então outro tribunal ordenou, além disso, que a administração fizesse pagamentos de 2 bilhões de dólares em 36 horas. Essas são apenas algumas das ordens absurdas que temos visto de juízes de tribunais distritais inferiores todos os dias, e esperamos que a Suprema Corte intervenha e coloque limites. Mas o assessor da Casa Branca, Stephen Miller, diz que isso é tirania judicial. Algumas pessoas estão chamando isso de golpe judicial. Você está dizendo que está respondendo a cada uma dessas ações, aos esforços desses juízes para atrasar ou impedir a implementação da agenda, mas haverá algo além disso? Ou simplesmente vão deixar essa operação continuar, mesmo que isso possa atrasar tudo por anos até o fim da presidência? A administração está operando sob a diretriz dada pelo presidente de que precisamos cumprir as ordens do tribunal. Ele deixou isso muito claro, mas vamos enfrentá-los nos tribunais e vamos vencer pelo mérito desses casos, porque sabemos que estamos agindo dentro das autoridades legais e executivas do presidente. E obrigado por estar aqui. Gabriel? Obrigado, Caroline. Sobre tarifas, antes notícias de política externa e urgentes. Claro. Alguns meios de comunicação israelenses estão noticiando que o primeiro-ministro Netanyahu disse às famílias dos reféns que aceitou uma proposta de trégua de 60 dias. Você pode confirmar isso? Israel e Hamas concordaram com uma trégua? Posso confirmar que o enviado especial Witkoff e o presidente apresentaram uma proposta de cessar-fogo ao Hamas que Israel apoiou e endossou. Israel aprovou essa proposta antes que ela fosse enviada ao Hamas. Também posso confirmar que essas negociações, essas discussões continuam e esperamos que um cessar-fogo em Gaza aconteça para que possamos trazer todos os reféns de volta para casa. E isso tem sido uma prioridade desta administração desde o início. Não vou comentar mais, pois estamos no meio desse processo neste momento. Então, só para esclarecer, você não sabe se o Hamas já aceitou? Que eu saiba, não. Mas certamente, se isso acontecer e o cessar-fogo entrar em vigor, você ouvirá diretamente de mim, do presidente ou do enviado especial Witkoff. Sobre as tarifas, Kevin Hassett, mais cedo hoje de manhã, minimizou a decisão judicial e chamou de um contratempo. E ele disse que as negociações do acordo comercial iriam continuar. Por que outros países continuariam essas negociações de acordo comercial, dado o veredito? Porque outros países ao redor do mundo confiam no principal negociador, o presidente Donald J. Trump, e eles provavelmente também veem o quão absurda é essa decisão. E entendem que o governo vai vencer, e nós pretendemos vencer. Já entramos com um recurso de emergência. Esperamos lutar essa batalha até a Suprema Corte. Esses outros países também devem saber e sabem que o presidente reserva outras autoridades tarifárias, como a seção 232, por exemplo, para garantir que os interesses dos Estados Unidos estejam sendo restaurados ao redor do mundo. Mas posso confirmar que o nosso embaixador de comércio, Jameson Greer, já ouviu de países ao redor do mundo esta manhã que disseram que pretendem continuar com essas negociações. Peter. Obrigado, Caroline.
Muitos dos planos do presidente neste momento estão sendo bloqueados pelos tribunais. Verdade. Se os tribunais é que vão definir as políticas, o presidente gostaria de ter se tornado juiz em vez disso? Acho que o presidente prefere este cargo a ser juiz e certamente o presidente está agindo dentro de sua autoridade. Ele gostaria que os juízes fizessem o mesmo. Mas então, basicamente, os tribunais estão dizendo a vocês que acham que as políticas da Casa Branca, as políticas do presidente, de alguma forma, são contra a lei. Então, por que o presidente Trump não pode pedir aos republicanos que controlam a Câmara e aos republicanos que controlam o Senado para simplesmente fazerem uma nova lei? Ah, bem, esses poderes já foram concedidos ao presidente pela Constituição e por leis que já foram aprovadas anteriormente. Vou te dar outro exemplo. Por exemplo, fomos impedidos nos tribunais de revogar vistos de pessoas que têm o privilégio de estudar nos Estados Unidos da América. O secretário de Estado Rubio simplesmente usou sua autoridade para revogar esses vistos, para revogar esse privilégio. E vimos os tribunais tentarem impedir isso. Então, se esses juízes querem ser secretário de Estado ou querem ser presidente, eles podem se candidatar ao cargo por conta própria. Deveria ser o contrário. Mas todas as ações que o presidente tomou baseiam-se em autoridades legais que já foram concedidas a ele pelas leis existentes do nosso país. E sobre outro assunto, há algumas pessoas do círculo íntimo do presidente Biden que agora estão em conversas com republicanos no Congresso dando entrevistas sobre como eles poderiam ter lidado com o declínio do presidente Biden. O presidente está satisfeito com os assessores apenas participando dessas entrevistas transcritas, ou ele também gostaria de ver algum tipo de depoimento da ex-primeira-dama, doutora Biden? Eu acho, francamente, que a ex-primeira-dama certamente deveria se pronunciar sobre o que ela viu em relação ao marido, quando ela percebeu e o que sabia, porque acredito que qualquer pessoa que olhe novamente para os vídeos e as evidências fotográficas de Joe Biden com seus próprios olhos e um pouco de bom senso, pode ver que isso foi claramente um encobrimento. E Jill Biden certamente foi cúmplice nesse encobrimento. Existem a documentação, evidências em vídeo dela claramente protegendo o marido das câmeras. Eles estiveram no The View na semana passada. Ela estava dizendo que está tudo bem. Ela continua mentindo para o povo americano. Ela ainda acha que o público americano é tão burro a ponto de acreditar nas mentiras dela. E, francamente, isso é insultante e ela precisa responder por isso. Waja. Obrigada, Caroline. O presidente Trump foi questionado sobre o que achava da afirmação de Elon Musk de que o grande e belo projeto aumenta o déficit orçamentário e prejudica o trabalho do DOGE, e o presidente, na verdade, não comentou essas observações. Ele apenas falou sobre a necessidade de apoiar o projeto. Então, o que o presidente pensa sobre o que Elon Musk disse? Bem, o presidente tem muito orgulho do grande e belo projeto e quer vê-lo aprovado. Ele quer que o Senado comece a trabalhar nisso e envie o projeto para sua mesa o mais rápido possível. Como você sabe, Elon Musk anunciou ontem à noite sua saída como funcionário especial oficial do governo da administração Trump. Agradecemos pelo serviço prestado por ele, agradecemos por ele ter colocado o DOGE em funcionamento e os esforços para cortar desperdícios, fraudes e abusos continuarão. Então não tem algum comentário sobre o Musk dizer que isso aumenta o déficit e prejudica todo o trabalho dele? O presidente comentou sobre isso. Eu comentei sobre isso. Eu disse que esse projeto economiza 1,6 trilhão de dólares, de acordo com o Conselho de Assessores Econômicos e as análises nas quais o presidente acredita. Então ele fez um comentário. Eu fiz um comentário. Só porque você não gostou do comentário não significa que não seja um comentário. Raquel. Obrigada, Caroline. Sobre voltando ao comércio, eu sei que você disse que a Casa Branca vai contestar essa decisão na Justiça. A administração está ativamente analisando outras vias, outras opções para implementar a política comercial do presidente? A política comercial do presidente vai continuar. Vamos cumprir as ordens judiciais, mas sim, o presidente tem outras autoridades legais pelas quais pode implementar tarifas. No entanto, isso não muda o fato de que o presidente estava certo ao declarar emergência nacional em relação ao fentanil e também quando se trata dos nossos déficits esmagadores e da falta de cadeias de suprimentos críticas aqui no país. Essa é a justificativa para as tarifas do presidente. E, aliás, o tribunal não contestou esses fatos. E houve outros tribunais que reafirmaram a posição do presidente. Na verdade, uma decisão em um tribunal federal no início deste mês mostra que a administração está certa e disse que venceremos no recurso. Um juiz federal de primeira instância na Flórida decidiu que a IEPA, de fato, concede ao presidente a autoridade para impor tarifas unilateralmente. E há 20 anos, devo acrescentar, eles não são um tribunal. O conselho editorial do New York Times respondeu ao déficit comercial de 58,3 bilhões de 20 de janeiro de 2005, escrevendo um editorial intitulado Déficits Perigosos. E desde então, nosso déficit comercial mais do que dobrou.
O déficit comercial dos IRC em janeiro totalizou impressionantes 131,4 bilhões. Então, pessoas de ambos os lados do espectro político, comentaristas, advogados, estudiosos do direito, políticos, todos concordaram que isso é uma emergência nacional. Nossos déficits comerciais e a falta de cadeias de suprimentos críticas aqui no país. Acontece que o presidente Trump foi o primeiro presidente a realmente agir sobre isso, para restaurar essa riqueza e prosperidade aos Estados Unidos da América. E é muito lamentável que os tribunais agora estejam bloqueando suas tentativas de fazer isso. Josh. Então, a administração já pediu aos conselheiros econômicos que analisem alternativas para implementar a política comercial do presidente? Ou preferem apenas deixar o processo legal seguir por enquanto? Nós conseguimos fazer duas coisas ao mesmo tempo. Estamos fazendo as duas coisas. Josh. O Fed disse que o presidente se reuniu com o presidente do Fed mais cedo hoje. Ele poderia talvez nos dar algum relato sobre essa reunião. O Fed também disse que eles discutiram a economia. Imagino que o presidente também possa ter compartilhado opiniões sobre as taxas de juros, mas o que você pode nos contar? Claro. Posso compartilhar com vocês que nós vimos, o presidente e eu, ambos vimos o comunicado que o Fed divulgou após a reunião. Essa declaração está correta. No entanto, o presidente disse que acredita que o presidente do Fed está cometendo um erro ao não reduzir as taxas de juros, o que nos coloca em desvantagem econômica em relação à China e a outros países. E o presidente tem sido muito vocal sobre isso, tanto publicamente quanto, agora posso revelar também em privado. Ele falou em algum momento sobre seus planos para esse cargo, sobre se ele pretendia tirar Jay Powell dessa posição ou mantê-lo até o fim do mandato. Não. Ok. Sim. Posso só, bem rapidamente, sobre a questão das tarifas? Você mencionou a seção 232 mais cedo. Você sugere que possa acelerar processos existentes da 232? Investigações fala potencialmente usar a 232 como poder alternativo se essa decisão não favorecer vocês. Vocês esperam que seja. Não estou sugerindo isso. Estou apenas afirmando o fato de que o presidente tem outras autoridades legais que pode usar para implementar tarifas e a administração está disposta a utilizá-las. Como você sabe, já aplicamos tarifas da seção 232 em indústrias específicas. Obrigado. O presidente Trump disse que você precisava de 1,5 a 2 semanas para determinar se acreditava ou não que Vladimir Putin queria a paz. Ele já está no cargo há 4 meses. O que ele acredita que vai acontecer nas próximas 1,5 a 2 semanas que mudaria sua opinião? Bem, pelo que entendo e é o que esperamos, a Rússia e a Ucrânia vão participar de conversas e negociações diretas na próxima semana em Istambul. E acreditamos que essa reunião vai realmente acontecer. E essa é uma reunião que o presidente incentivou e pediu para que os dois lados se reunissem e negociassem diretamente. E o presidente deixou claro desde o início deste conflito que quer ver essa situação resolvida na mesa de negociações, não no campo de batalha. E ele disse isso para ambos os líderes novamente, tanto publicamente quanto em particular. Então esperamos que na próxima semana isso avance nesse sentido. Vai participar dessas conversas? Nós vamos avisar se o presidente planeja enviar um representante. Não estou acompanhando isso no momento. Para a Kelly, lá no fundo. Obrigada, Caroline. Claro. Eu queria apenas esclarecer de uma vez por todas o jato do Catar, a venda ou o presente, porque o governo do Catar está pedindo aos EUA que esclareçam que a transferência pendente do jato foi iniciada pela administração Trump. Então isso é algo que a Casa Branca vai fazer? A quantidade de perguntas que recebemos, e temos sido incrivelmente claros, e eu já respondi isso, o presidente já respondeu isso, o Departamento de Defesa já respondeu isso. Trata-se de uma transferência de presente de governo para governo, dos cataris para o Departamento de Defesa, para a Força Aérea dos Estados Unidos. Agora está nas mãos deles. Para mais detalhes sobre a situação, encaminharia você ao Departamento de Defesa e à Força Aérea dos Estados Unidos. Não tenho mais nada para acrescentar sobre isso. Deanna. Obrigada, Caroline. 2 perguntas, uma sobre o grande e belo projeto de lei, outra sobre imigração. Claro. Ontem, Trump disse: vamos negociar esse projeto de lei e não estou satisfeito com certos aspectos dele, mas estou muito animado com outros aspectos. Gostaria de saber se você poderia, compartilhar algum detalhe específico sobre isso. E sobre imigração, você sabe quantos imigrantes ilegais já aderiram ao programa de vouchers do Trump até agora e se deportaram voluntariamente? Acredito que são milhares os que escolheram esse caminho, a rota mais fácil da autodeportação, e certamente incentivamos todos os estrangeiros ilegais presentes em nosso país a optarem por essa alternativa. É uma opção muito mais agradável do que ser deportado, e nós vamos deportar você se estiver aqui ilegalmente. Essa é a nossa intenção. Quanto à primeira pergunta, o que o presidente estava dizendo é que este é um ótimo projeto de lei. No entanto, ele é resultado de uma negociação difícil. É difícil conseguir realizar as coisas no Capitólio, mas graças ao presidente Trump, este projeto de lei está avançando na direção certa
E graças também aos republicanos da Câmara e à liderança de lá, que fizeram um excelente trabalho mediando os dois lados do caucus para levar esse projeto ao Senado. E agora o presidente, mais uma vez, já comunicou aos seus aliados no Senado e já está envolvido nessas conversas para trazer esse projeto de volta à sua mesa o mais rápido possível. Obrigado. Esta administração foi informada sobre o incidente que aconteceu em Gaza na terça-feira durante o lançamento da Fundação Humanitária de Gaza, na distribuição de ajuda aos palestinos lá. E caso haja um cessar-fogo, esta administração continuará a contar com essa fundação para a distribuição de ajuda aos civis. Você está se referindo... A que incidente você está se referindo? Na terça-feira, houve... Quando a ajuda foi enviada para Gaza pela primeira vez em muitos meses e refeições e alimentos foram entregues a pessoas famintas graças ao presidente Trump? Sim, fomos informados sobre esse plano. O presidente foi o motivo pelo qual essa ajuda entrou em Gaza e ele conseguiu que os israelenses apoiassem esse plano. E eu gostaria de acrescentar que a administração anterior rejeitou um plano como esse para garantir que essas pessoas famintas e devastadas na faixa de Gaza recebessem ajuda e assistência humanitária. E foi a administração anterior que tentou construir este pier, se todos vocês se lembram disso. Isso foi trazido à minha atenção esta manhã e eu pensei, é um bom ponto, por que não mencionar isso? Porque houve tantas críticas, na verdade, estava na primeira página de um jornal esta manhã, sobre as críticas ao fato de este presidente ter um coração humanitário e fornecer às pessoas alimentos e suprimentos tão necessários. Ninguém quis falar sobre como a administração anterior fracassou nessa iniciativa. Eles construíram esse pier que custou 230 milhões de dólares, durou cerca de 20 dias, e mais de 60 militares americanos ficaram feridos, ou melhor, militares ficaram feridos, como parte desse pier flutuante de ajuda que não fez nada pelo povo de Gaza. O presidente está abrindo seu coração humanitário para levar ajuda à região, enquanto sua equipe, simultaneamente, negocia um cessar-fogo e o retorno de todos os reféns. Estamos avançando de forma positiva para todas as pessoas. O presidente quer ver a paz para todos. Jasmine. Muito obrigada, Caroline. Um aviso de investigação constatou que o emblemático relatório da Comissão Marra, divulgado na semana passada, cita estudos que aparentemente não existem. Sabemos disso, em parte, porque entramos em contato com alguns dos autores listados, que disseram que não escreveram os estudos citados. Então, gostaria de perguntar, a Casa Branca confia que as informações vindas do HHS são confiáveis? Sim, temos total confiança no secretário Kennedy e em sua equipe no HHS. Entendo que houve alguns problemas de formatação no relatório Marra que estão sendo resolvidos e o relatório será atualizado, mas isso não invalida o conteúdo do relatório, que, como você sabe, é um dos relatórios de saúde mais transformadores já divulgados pelo governo federal e é fundamentado em boa ciência que nunca havia sido reconhecida pelo governo federal. E uma rápida continuação. Você pode falar sobre quais ferramentas ou pesquisas são usadas nesses relatórios? É a inteligência artificial que está sendo usada para montar esses relatórios agora? Não posso falar sobre isso. Eu encaminharia você ao Departamento de Saúde e Serviços Humanos. O que eu sei é apenas o que acabei de lhe dizer. Lindsay. Obrigada, Caroline. Muitas pequenas empresas com as quais conversamos desde que as tarifas foram implementadas, disseram que o que realmente as ajudaria seria um plano de longo prazo para que possam se recuperar. À luz do que aconteceu agora, essa guerra comercial com os tribunais, como isso vai impactar essa janela de 90 dias? Vocês vão ajustar isso? E como vocês podem ajudar a aliviar a situação dessas pequenas empresas? Bem, eu diria o PR. Ninguém entende as necessidades dos proprietários de empresas e ninguém apoia tanto a nossa comunidade de pequenas empresas quanto o presidente Donald J. Trump. Ele acredita, eu já ouvi falar sobre isso diretamente com donos de pequenas empresas, que as pequenas empresas são realmente a espinha dorsal da nossa economia americana. E é por isso que o presidente ele está apoiando o grande e belo projeto de lei. Então, para aqueles com quem você conversou e que estão pedindo um plano de longo prazo, grandes cortes de impostos estão a caminho. Sem imposto sobre gorjetas, sem imposto sobre horas extras para seus funcionários, mais dinheiro no bolso deles. O lucro líquido deles será maior, eles poderão pagar melhor seus funcionários, os salários vão aumentar, a inflação continuará caindo. Já vimos os preços da energia despencando como resultado das ações deste presidente. A agenda econômica e energética que ele vem implementando em todo o governo federal, reduzindo regulações excessivas. Tudo isso é uma boa notícia para os pequenos empresários de todo o país. É por isso que eles apoiam fortemente o presidente e esse é o plano econômico de Trump que está em andamento. E, novamente, você está enfatizando, acredito, a necessidade de aprovar o grande e belo projeto de lei e o presidente quer ver isso acontecer. Caroline. Claro.
Você ainda vai trabalhar no prazo de 90 dias para essas negociações comerciais? Isso ainda está valendo. Novamente, no que nos diz respeito, nossa agenda comercial está avançando e já ouvimos hoje de países ao redor do mundo que continuarão negociando de boa fé com os Estados Unidos para que possamos fechar bons acordos comerciais em nome do povo americano. E esperamos plenamente vencer esse caso na justiça. Claro. Olá. Sobre o Golden Dome, o presidente mencionou esse valor de 61 bilhões de dólares. Como ele chegou a isso? Esse é o valor necessário para proteger o Canadá e ele é negociável? Ou de onde veio esse número? Certamente posso perguntar ao presidente e consultar nossa equipe de pesquisa e vamos te passar as informações sobre esse valor. Mas o Golden Dome é certamente um investimento significativo na segurança nacional do nosso país e na segurança interna para proteger os americanos, todos vocês nesta sala, de ameaças futuras. Você pode comentar se os canadenses têm conversado de boa fé sobre pagar para participar disso? Eu sei que eles demonstraram algum interesse. Bem, o presidente certamente deixou claro para os canadenses que estamos essencialmente subsidiando a defesa nacional deles. Ele mencionou isso na reunião que teve com o novo líder deles aqui. E como você sabe, vamos viajar para o Canadá no próximo mês, para o G7. Então espero que esse tema de discussão também surja nessa viagem. Claro. Oi, obrigado, Caroline. Houve uma manifestação do May Day USA em Seattle que aconteceu no fim de semana e acabou se transformando em alguns protestos e distúrbios. O prefeito de Seattle, Harrell, disse que foi um comício de extrema-direita realizado aqui para provocar uma reação ao promover crenças que são inerentemente contrárias aos valores da nossa cidade, que ele definiu como valores LGBT. Eu sei que o FBI está investigando isso, mas o presidente entrou em contato com o prefeito de alguma forma, pediu para ele se desculpar por isso, e isso é algo que o governo consideraria um exemplo de preconceito anticristão? Não estou ciente desse caso. Eu sei que o FBI está investigando, mas não estou ciente de qualquer ligação que o presidente possa ou não ter feito para o prefeito dessa cidade. E sobre a Doge? Sabemos que Elon Musk está saindo. Você tem uma atualização sobre a estrutura de liderança de quem está liderando o grupo? Roosevelt está envolvido. E qual é a nova missão agora, se houver alguma? Bem, todo o gabinete está envolvido. E eu conversei com o presidente sobre isso esta manhã. E todo o gabinete entende a necessidade de cortar desperdícios, fraudes e abusos no governo. E cada secretário do gabinete, em suas respectivas agências, está comprometido com isso. É por isso que eles estavam trabalhando lado a lado com Elon Musk. E continuarão trabalhando com os respectivos funcionários da Doge que foram incorporados como nomeados políticos em todas essas agências. Portanto, certamente a missão da Doge continuará e muitos funcionários da Doge agora são nomeados políticos e funcionários do nosso governo. E até onde eu sei, todos eles pretendem ficar e continuar esse trabalho importante. Existe uma Doge. A líder assumindo o lugar do Sr. Musk? Novamente, os líderes do DOG são cada um dos membros do gabinete do presidente e o próprio presidente, que está totalmente comprometido em cortar desperdícios, fraudes e abusos do nosso governo. Miguel. Obrigado, Caroline. Agora há relatos conflitantes vindos do Oriente Médio neste momento. A emissora de televisão saudita Al Arábia está dizendo que Israel e Hamas concordaram com um cessar-fogo de 60 dias. Fontes do Hamas dizem que isso ainda não foi acordado. Se e quando isso acontecer, devemos esperar ouvir algo do presidente Trump anunciando isso? Como eu disse anteriormente, sim, de fato. Se houver um anúncio a ser feito, ele virá da Casa Branca do presidente Jimin ou do enviado especial Whitcomb. Por fim, Caroline, há um grande e belo projeto de lei. O presidente diz que não está satisfeito com todos os aspectos dele. Que mudanças ele gostaria de ver feitas e esse projeto pode ser ao mesmo tempo grande e bonito? É um grande e belo projeto de lei, como o nome sugere, e o presidente, como eu disse, está atualmente trabalhando com seus amigos no Senado. Aqui tem algumas recomendações para o projeto. Essas negociações e discussões continuam, mas a prioridade final do presidente é trazer esse projeto de volta para sua mesa para assinatura. E as prioridades do presidente neste projeto de lei são inegociáveis no que diz respeito às prioridades fiscais que ele deseja ver, aos grandes cortes de impostos e aos investimentos na fronteira que estão atualmente neste projeto. Ele não vai permitir que isso seja retirado do povo americano. Claro, pode prosseguir. Sim. Eu queria te perguntar se o presidente conversou com algum desses líderes estrangeiros sobre esses acordos que foram alcançados, especificamente no caso do Reino Unido, que já tem um acordo em vigor após essa decisão do tribunal em Nova York? O presidente conversou com líderes estrangeiros sobre o quê? Sim, sobre a decisão do tribunal em Nova York. Qual decisão do tribunal em Nova York? O Tribunal de Comércio. A decisão do Tribunal de Comércio. Ele conversou com o líder do Japão esta manhã e disse que foi uma ligação muito boa e uma ótima conversa. E, como eu disse, o gabinete do presidente, o secretário Lutnick, o secretário GR,
Bessent e o embaixador Jameson Greer, todos estiveram em contato com seus homólogos em países ao redor do mundo para informá-los de que os Estados Unidos ainda estarão à mesa de negociações. E ainda esperamos que os países ao redor do mundo nos tratem de forma justa. Mais uma vez vou encerrar dizendo o quão ridículo é que tenhamos sido explorados. Nossa classe média foi esvaziada, nossa base industrial foi embora e se mudou para o exterior. Os empregos foram terceirizados para outros países. E agora não, nenhum tribunal fez nada a respeito disso. Nenhum tribunal fez nada sobre centenas de milhares de pessoas perdendo seus empregos, sobre milhares de fábricas sendo fechadas, sobre nossos déficits atingindo níveis perigosos, como disse o New York Times. Mas agora um tribunal está tentando impedir um presidente de tentar corrigir esses erros do passado. E esta administração continuará fazendo isso. É uma promessa que o presidente fez ao povo americano e foi por essa promessa que eles o elegeram. Nós venceremos essa batalha nos tribunais e o presidente implementará suas políticas comerciais de America First. Obrigado a todos.